Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Bom, quero convidar vocês a acompanharem uma leitura comigo no Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 60 até o versículo 68. Quem quiser acompanhar a projeção pode acompanhar, quem quiser pegar a Bíblia aí e ler na sua Bíblia, fique à vontade. Então nós vamos fazer a leitura aí de João, capítulo 6, dos versículos 60 até o versículo 68. Diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é a palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo o que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais deles não criam e quem iria o trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém. Quero convidar vocês a fecharem os olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te peço a Deus que continue nos abençoando, ó Pai. Que o Senhor venha a falar aos nossos corações, ó Deus, através dessa palavra, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para não só compreendê-la, mas colocá-la em prática em nossas vidas, ó Pai. É em teu nome que oro e agradeço. Amém. Bom, gente, o tema que nós vamos falar essa noite é o sentido da vida. Então tem algumas perguntas que a gente precisa se fazer. Será que realmente existe um sentido da vida? Existe um propósito para nós vivermos? Será que existe uma verdade que nós devemos procurar na vida? É a primeira pergunta que eu gostaria que vocês pensassem. Então vai aparecer aí um chat para vocês responderem. Eu vou dar um minutinho para vocês poderem responder. Pensem aí e respondam. Foi aí? Então vamos lá. Atualmente muitas pessoas vão dizer que a verdade não existe, ou que a vida ela não tem um sentido único. Talvez você já tenha ouvido muitos colegas falarem na escola, na faculdade, no trabalho, que hoje em dia cada um tem a sua verdade. Então eu faço a minha verdade, você faz a sua verdade, mas uma verdade única ou um sentido único para a vida, ele não existe. Então é aquela ideia de que o que é verdade para mim, para você pode não ser. Em alguns aspectos, em alguns sentidos, até que é coerente esse pensamento. Por exemplo, se alguém me perguntar se o Palmeiras é o melhor time do Brasil, eu vou responder que é verdade. Mas talvez aí para o Bremer, para o Demétrios, como bons corintianos, eles vão dizer que é mentira. Então, a mesma afirmação que para mim é verdade, para outra pessoa não é. Ou um outro exemplo, para mim, comida japonesa é a melhor que existe. Isso para mim é uma verdade. Mas talvez para você que está aí acompanhando, você não suporte comida japonesa, não tem nem vontade de experimentar. Então aquilo que é uma verdade para mim, para você não é. Porém, existem algumas situações, algumas circunstâncias que esse argumento ele não cabe, que esse argumento ele não tem muita coerência. Por exemplo, eu posso falar que esse aqui é o meu aparelho celular.
Então, um aparelho que tem essas características, que tem esses componentes, para mim, ele é um celular. Para você também é. E em todos os outros países, esse aparelho ele é um celular. Não faz muito sentido alguém vir e falar, não, para mim isso não é verdade. Na minha verdade, isso aqui é uma bolacha de chocolate. Não tem coerência nenhuma. É a mesma coisa quando a gente pensa no sentido da vida. Talvez algumas pessoas vão falar que não existe sentido, ou que cada um tem um sentido diferente, cada um tem uma verdade diferente. Mas isso não satisfaz o nosso coração, isso não traz paz à nossa mente. Porque lá no fundo, o nosso sentimento, a nossa sensação é que sim, que existe uma verdade única, que existe um propósito para nós estarmos aqui. Existe um propósito para a minha vida e existe um propósito para a sua vida. E a nossa busca é por essa verdade. E aí vem então outro questionamento que nós precisamos fazer. Qual é o caminho para a verdade? Qual é o caminho que dá sentido para a vida? Qual é o caminho hoje que dá sentido para a sua vida? Ou melhor, a sua vida hoje ela tem sentido? Alguns vão dizer, até dentro da própria religião, que todos os caminhos levam a Deus. Não existe um caminho só que vai levar à verdade, mas que todos os caminhos, eles levam a Deus. Então, independente da vida que a pessoa levou, independente das escolhas que ela fez, independente das atitudes que ela tomou, de uma forma ou outra, ela vai chegar a Deus e ela vai ter uma eternidade junto com Ele, independente da vida que ela teve. O que vocês acham? Será que a Bíblia ela nos dá base para dizer que todos os caminhos levam a Deus? Será que é isso que a palavra de Deus ela mostra para a gente? Nós queremos ouvir a sua opinião também. Então vai aparecer o quiz aí e respondam qual é a opinião de vocês. Será que todos os caminhos levam a Deus? Vou dar um minutinho aí para vocês responderem e nós continuamos. Estou acompanhando aqui, eu acho que tem muito corintiano nessa live, viu? Dei um exemplo não muito bom. Mas voltando aqui ao tema, né? Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Será que isso tem muita coerência? Quando você quer ir para algum lugar, você vai para uma festa, vai para uma formatura, vai na casa de algum amigo, qualquer caminho que você pegar vai levar você ao seu objetivo? Vai te levar até o seu destino? Eu creio que não, né? Se você quer ir, já que tem vários corintianos aqui, se você quer ir lá no Itaquerão assistir um jogo do Corinthians, você não vai poder pegar a linha vermelha do metrô sentido Palmeiras/Barra Funda. Vai te levar para um outro caminho. O caminho que vai te levar até o estádio é Corinthians e Itaquera. Então é assim na nossa vida também. Quando nós pensamos na vida eterna, quando nós pensamos em um caminho que traz sentido para a nossa vida, não é qualquer caminho que vai nos levar até lá. A palavra de Deus fala que existe um caminho que nos leva a Deus. Existe um caminho que traz vida eterna. E esse caminho é Jesus. Através dele nós temos a vida eterna. Ele mesmo fala lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho que traz sentido para a nossa vida é Jesus Cristo. É por ele que nós temos comunhão com Deus e é por ele que nós temos essa eternidade. No texto que nós lemos no capítulo 6, nós vemos dois grupos de pessoas. Pessoas que seguiram por um caminho e pessoas que foram no caminho oposto. Eu não sei se vocês repararam, mas na imagem, antes de iniciar aqui o nosso DX,
mostrava lá uma estrada em que tem um ponto com 2 caminhos. E cada caminho vai te levar para um lugar diferente. É a mesma coisa que acontece aqui no texto. Tinham pessoas seguindo Jesus, pessoas acompanhando ele, mas em um determinado momento, conforme a imagem, eles tiveram que optar qual dos 2 caminhos eles iriam seguir. Alguns nós vemos que eles vão se afastar de Jesus. Outros, como Pedro, eles vão optar pelo caminho que leva até Deus. Vamos ler novamente aí o versículo 63. Vamos ver o que diz aí. Versículo 63 diz assim: o espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Olha que interessante que Jesus ele fala para os seus discípulos, ele fala para mim e fala para você também. Ele mostra aqui 2 sentidos diferentes na vida de uma pessoa. Ele fala sobre um sentido que são as coisas da carne, que são as coisas desse mundo. Mas ele fala também de um outro sentido, que é o caminho espiritual. É um caminho que dá vida. Jesus ele fala sobre os 2 aqui. Mas muitos dos que estavam acompanhando ele não compreendiam isso. Não conseguiam compreender as coisas do Espírito. Porque eles estavam cegos espiritualmente. Porque a visão deles era para as coisas desse mundo, para as coisas da terra. Então muitas coisas que Jesus falava, eles não eram capazes de compreender. Para vocês terem uma ideia do pensamento que essas pessoas tinham, lá a partir do versículo 52 até o versículo 55, Jesus ele vai falar que ele é o pão da vida e que as pessoas tinham que se alimentar desse pão. Depois ele vai falar que as pessoas tinham que comer da carne e beber do sangue dele. Muitas pessoas não estavam compreendendo isso e chegaram a um ponto de falar que os cristãos eles eram canibais. Muitos cristãos nessa época eles eram perseguidos porque as pessoas achavam que eles comiam a carne de outras pessoas por conta dessas palavras. Mas aí aqui no versículo 63 que nós lemos, Jesus ele explica. Ele não está falando das coisas da carne. Ele não está falando das coisas no sentido literal. Mas ele fala de uma forma espiritual. Que ele é o caminho e é ele quem leva até Deus. E aí muitas pessoas não compreendiam. E o que alguns seguidores começaram a fazer? Eles começaram a deixar a caminhada. Nós vemos aí que muitas pessoas, quando elas ouvem essas palavras de Jesus, a atitude delas, lá no versículo 66, é voltar atrás. Percebam que são pessoas que caminhavam com Jesus, não necessariamente eram pessoas que tinham se convertido verdadeiramente. Eles estavam ali, no meio da multidão, caminhando. Mas aí, conforme eles vão ouvindo a palavra de Jesus, o ensinamento deles, eles começam a voltar atrás. Olha que interessante, pensando no tema aqui do nosso encontro, eles mudam a direção, eles mudam o sentido. Eles estavam com Jesus, agora eles estão indo na contramão. E aí eu tenho uma perguntinha para vocês, essa não vai ter quiz não, tá? É só para vocês refletirem aí. Quem de vocês já teve a experiência de estar no carro com alguém e o motorista entrar na contramão? Ou talvez você era o motorista que entrou na contramão. Quando eu tirei minha carta e eu saía de Rio Grande, eu fazia isso várias vezes. Todo lugar que eu ia, às vezes eu errava e entrava lá na contramão. E geralmente quando a gente está nessa situação, a gente sente medo. Dá uma angústia, ver todos aqueles carros vindo na nossa direção e a gente quer encontrar ali uma entrada para voltar para o caminho, não encontra e acaba se sentindo desesperado. A gente fica ali angustiado, perdido, sem saber qual direção seguir. A gente chega a um ponto que já não sabe nem mais qual é o sentido correto. Vocês já pararam para pensar que tem pessoas que a vida delas é dessa forma? Tem pessoas que eu conheço, que você conhece lá na escola, no trabalho, na sua família, que é dessa forma que tem sido a vida delas, sem sentido, sem saber que direção tomar. Talvez você que está aí assistindo e acompanhando com a gente, você às vezes tome atitudes, escolhas no seu relacionamento, no trabalho, nos estudos, com a família,
que você sente que as coisas estão indo errada. Parece que tudo na sua vida nada dá certo. Você planeja uma coisa, você quer ir para um lado, mas as coisas elas vão em um sentido totalmente diferente. E aí vai chegando um ponto, vai chegando um momento que parece que a vida não tem mais sentido. A gente não sabe nem mais o que fazer. Para onde ir? Qual é o caminho correto? O que é que vai dar sentido para a minha vida? E muitas pessoas perguntam isso para a gente. O que pode dar sentido para a vida? E muitos chegam a um ponto em que a vida não tem mais sentido. Esses dias eu vi lá no grupo, que a gente tem lá do site dos jovens e adolescentes da igreja, vocês colocando algumas fotos lá que estão estudando em casa, né? Acharam que ia ficar em casa de boa, sem estudar, mas estão estudando online. E aí colocaram lá uma foto das matérias que estão estudando e tinha lá a matéria de filosofia. E é interessante que hoje um dos principais pensadores que a gente vê nas escolas da filosofia é o Nietzsche, que tem assim umas ideias, uns pensamentos assim relevantes, bastante utilizados. Mas um dos pensamentos que ele tinha é o que é chamado de niilismo, é o nihil. Niilismo é a ausência de sentido. Quem acredita nisso vai dizer para você que a vida não tem sentido. Se você perguntar para uma pessoa que ela é niilista, você vai falar para ela, tá, qual que é o sentido da sua vida? Ela vai te dizer, a vida não tem sentido. E aí você vai perguntar então para ela, tá, mas por que nós estamos aqui? Ela vai falar, olha, nós estamos aqui para viver o momento. Mas quando acabar o momento que nós estamos vivendo, quando chegar ao final da nossa vida, não tem mais nada depois disso. Nesse sentido, nós somos como se fosse um cachorro. Pense aí no cachorrinho. O cachorrinho, ele brinca, ele se diverte. O cachorrinho, ele gosta de carinho, ele gosta de receber, ele gosta de dar carinho, ele se sente satisfeito com o alimento. Mas quando ele morre, os órgãos dele, eles vão se decompondo até que uma hora acaba. E depois disso não tem mais nada. Para muitas pessoas esse é o sentido da vida. Ou melhor, a vida do ser humano, ela não tem sentido. Nós vamos nascer, vamos crescer, vamos trabalhar, vamos viver o nosso dia a dia, mas quando a gente morrer, não tem mais nada depois disso. O que nós fizemos ou deixamos de fazer não vai ter diferença nenhuma. Acabou. Simplesmente deixou de existir. E aí eu te pergunto, esse pensamento para você, ele faz sentido? Ele traz paz ao seu coração? Ele responde às suas perguntas? Simplesmente dizer que tudo que você vive com a sua família, com seus amigos, o amor que você tem pelas pessoas que você convive, um dia isso tudo vai acabar e não valeu de nada, não adiantou de nada, só vale nesse momento. Isso não traz paz ao nosso coração. Isso não traz tranquilidade à nossa mente. Porque nós sabemos e nós temos a convicção que a vida ela tem sim um propósito. A vida ela tem sim um sentido. E esse sentido é Jesus Cristo. E é Ele que a palavra ela nos apresenta nessa noite. É Ele quem traz sentido para a minha vida e traz sentido para a sua vida também. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei por quais caminhos você já andou, por quais sentidos você já foi na sua vida, mas existe um sentido em que nele todos nós encontramos esperança e respostas para os nossos anseios, e esse caminho, ele é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A vida não é somente nascer, crescer e morrer. A vida ela tem um sentido muito maior do que esse. E na verdade nós só encontramos esse sentido em Jesus, porque ele é a vida. Infelizmente, tem o relato de muitas pessoas que só descobrem isso no leito de morte. Muitos capelães dizem que quando vão conversar com pessoas que estão ali nos últimos momentos da sua vida, muitas se tomam ali por um desespero, porque começam a refletir sobre toda a sua vida, todas as escolhas que elas fizeram, todos os lugares por onde elas andaram, e nos últimos momentos se deram conta de que existia um propósito, e elas viveram distantes dele. Elas não viveram para encontrar essa verdade da vida delas. E Deus ele quer hoje mostrar para a gente qual é o sentido. Você jovem, adolescente que está acompanhando,
Deus ele não quer te mostrar o propósito para a sua vida lá no futuro. Ele quer mostrar o propósito e dar um sentido hoje. O tempo dele é hoje. E esse sentido é Jesus. E quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que Pedro ele era um cara que sabia qual era o sentido da vida. Ele teve um encontro com Jesus e ele percebeu e teve convicção que Jesus, ele dá sentido. Que Jesus ele é o caminho para a vida eterna. Vamos ler aí novamente o versículo 67 e versículo 68. Acompanhe aí comigo. Versículos 67 e 68. Olha que forte essas palavras que você vai ouvir agora. Diz assim: Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Olha que forte a pergunta que Jesus faz para eles. Jesus olha e vê lá naquela multidão várias pessoas que estavam ali ao redor dele indo embora. Ele trazendo uma mensagem para a vida deles, essas pessoas rejeitando a mensagem, dando as costas e indo viver as suas vidas. Aí ele olha para os seus discípulos, aqueles que estavam ali mais próximos dele, e olha a pergunta que Jesus faz. E vocês? Também não querem ir com eles? Vocês também não vão embora? Olha a pergunta que Jesus ele faz, essa pergunta é muito forte, porque se a gente parar para pensar um pouco, reflete aí comigo. Muitas vezes é mais fácil seguir a multidão. Muitas vezes é mais fácil a gente se deixar levar pela maioria. E é assim que muitas pessoas elas vivem. Elas não vivem de acordo com aquilo que elas acreditam, de acordo com aquilo que elas acham que é o correto. Muitas vezes as pessoas agem seguindo a multidão. E na maioria das vezes a multidão ela não está correta. Um exemplo disso é aquele argumento que as pessoas usam quando elas fazem lá um gato na internet ou na TV a cabo. E aí o que elas falam? Todo mundo faz, eu também vou fazer. Ou aquele que cola na prova. E eu tenho certeza que esse não é o caso de vocês, né? São todos estudiosos, ninguém cola. Mas tem pessoa que cola e fala, todo mundo está colando, por que eu não vou colar? Às vezes você está lá, na hora da prova, o professor pede para vir alguém lá, ficar porque ele vai precisar dar uma saída da sala. A pessoa chega lá, já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com vocês também, podem colar. Aí é todo mundo um olhando do outro. E qual é a sua postura nesse momento? É fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom, ou é deixar se levar pela maioria? Aqui tinha uma multidão deixando Jesus. E os seus discípulos que estavam ali próximos a ele, Jesus pergunta, vocês também não vão me deixar? Nós estamos hoje em uma sociedade que diz pra gente que Deus não é necessário, que você não precisa de Deus, que Deus não existe, que você não precisa ter compromisso com as coisas dele. A quem você vai ouvir? A multidão ou a palavra de Deus? Pedro, olha que interessante que ele responde para Jesus, no versículo 68. A quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Gente, olha que interessante. Pedro ele tinha convicção de quem Jesus era. Pedro ele sabia qual era o propósito da vida dele. Pedro sabia qual era o sentido da vida dele. Ele já havia encontrado esse sentido e ele diz, só tu tens as palavras de vida eterna. Nós vemos aqui a nossa vida na terra e Jesus apresenta uma vida eterna. Não quer dizer que a gente não tenha que se preocupar com as coisas daqui, como alguns têm ensinado aí nesse momento, né? Não precisa se prevenir, não precisa ter as precauções necessárias para não se contaminar, não. A gente tem que ter as preocupações daqui sim. Mas tudo o que nós fazemos deve ter como alvo um propósito maior, que é aquilo que Deus espera de nós e a eternidade junto dele. Pedro ele tinha essa convicção. E o que a gente aprende aqui com ele é: o dinheiro, por exemplo, proporciona muitas coisas boas nas nossas vidas. Não é pecado, é bom. A gente deve buscar obter de uma forma correta,
justa, honesta. E ele vai proporcionar sim boas coisas. Os seus amigos, os seus colegas, provavelmente eles proporcionam muitas coisas boas na sua vida. Muitas coisas que agregam. A família, então, nem pensar a família. O amor que propicia, o conforto, o cuidado, a proteção, tudo isso é muito bom. Tudo isso a gente tem que desfrutar e valorizar ao máximo. Mas vida eterna, só Jesus ele pode oferecer para a gente. O dinheiro, as amizades, nada que ofereçam pode trazer isso. Vida eterna nós encontramos somente em Jesus. E é interessante quando a gente olha aqui para Pedro pensar que até pouco tempo antes, Pedro ele estava fazendo o quê? Pescando. Para Pedro, a vida dele ali era pescar para ter o que comer. A vida dele se resumia àquilo. Mas aí Jesus vem até ele, chama ele, e quando ele começa a caminhar com Jesus, ele chega a esse ponto em que Jesus fala, vocês não vão embora, ele fala, Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem a vida eterna. Gente, sabe o que Pedro ele percebeu aqui? Que a vida sem Jesus, ela não tem sentido. Viver longe da vontade de Deus não traz sentido para a nossa vida. Deus ele é o nosso Criador. E nós só encontramos o verdadeiro sentido quando nós estamos em comunhão com Ele. O apóstolo Paulo, Jesus encontrou ele lá na estrada de Damasco. Mateus, Jesus foi jantar lá na casa dele. E todas aquelas pessoas que a Bíblia nos mostra que tiveram um encontro com ele, a vida deles foi transformada. A vida deles não foi mais a mesma. Teve uma conversão. E conversão é o quê? Mudança de sentido. A pessoa estava caminhando por um sentido e após ter um encontro com Jesus, mudou de direção. Deus ele está te chamando para mudar a direção da sua vida. Você que está aí triste, você jovem, adolescente, cheio de vida aí, mas que está depressivo, que está triste, que não vê sentido na vida, Deus ele te chama para mudar o sentido da sua vida. Talvez o seu namoro, o seu noivado, talvez o seu casamento não tenha feito sentido. Deus ele chama e ele tem poder para mudar o rumo do seu casamento, para mudar o rumo da sua história e para te trazer a verdadeira vida. Todos aqueles que caminharam com Jesus em sinceridade tiveram as suas vidas transformadas e perceberam isso. E aí eu te pergunto, voltando lá à imagem inicial, onde nós temos aí a estrada com dois caminhos. Pensem um pouquinho, eu quero que vocês reflitam na vida de vocês. Você que está aí acompanhando com a gente, reflita na sua vida. Hoje, dos dois caminhos, aquele que afasta das coisas de Deus e aquele que te leva para as coisas dele, qual dos dois caminhos hoje representam a sua vida? Em qual desses dois caminhos você tem conduzido as suas ações, conduzido as suas atitudes? Aquele que satisfaz apenas as suas vontades ou aquele que pode trazer uma alegria verdadeira e pode trazer a vida eterna? Às vezes nós escolhemos caminhos na nossa vida que parecem muito bons, mas no final o que a gente tem é dor, é decepção, é frustração. Mas quando nós estamos em Jesus e dentro da vontade dele, nós encontramos paz, nós encontramos esperança. Pode estar desabando o mundo pode estar um caos como nós estamos vivendo nesse momento, mas ainda assim nós temos esperança, porque nós esperamos em Deus e nós sabemos que com Ele nós sempre podemos contar. O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, porque Ele não nos falta. Hoje nos falta a liberdade que a gente tinha. Hoje nos falta a oportunidade de ir comprar alguma coisa que a gente precisa, ir no cinema, ir no shopping, mas Deus, Ele jamais nos falta. Eu quero concluir justamente com essa convicção, que o sentido da vida é Jesus. Ele é o sentido e é Ele quem dá vida.
Nós estamos vivendo esses dias em que não podemos sair de casa, ou a maioria não pode, por questão profissional. Então nós estamos sem acesso a muitos lugares que nós gostaríamos de ir. Eu acredito que muitos de vocês gostariam de estar aqui nessa noite. Gostariam de ir para a casa de um familiar, para a casa de um amigo, mas nós não temos esse acesso. Porém, Jesus, nós temos acesso a Ele sempre. Ainda que nós estejamos presos no mesmo lugar, impedidos de sair, Jesus, Ele é sempre acessível a nós. Ele é acessível para mim e Ele é acessível para você. Que nós possamos ter essa confiança de que Ele é o sentido da nossa vida e que sem Ele não faz sentido viver. Que você possa ter essa esperança. Talvez você que está conosco nessa noite, há muito tempo, há muitos anos, talvez tenha procurado um sentido para a sua vida. Talvez você sente que sua vida ela nunca teve sentido e que por mais que você busque, você nunca encontrou. Eu quero te dizer nessa noite que a palavra de Deus ela nos traz o verdadeiro sentido e ela nos traz o verdadeiro caminho, que é Jesus. E Ele te chama para ser um seguidor dele. Ele te chama para transformar a sua vida. A palavra de Deus nos diz que aquele que está nele é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Que essa seja a minha esperança e seja a sua esperança também. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos falar com Deus. E enquanto nós oramos, eu quero desafiar você que está aí acompanhando a refletir sobre a sua vida. Quais são os caminhos que você tem percorrido? Quais são as decisões que você tem tomado? As suas amizades, para onde é que elas têm levado você? Quais são os caminhos que você tem seguido? São aqueles que te aproximam de Deus ou têm te afastado dele? Quero falar também com você que talvez está acompanhando e sente que a sua vida não tem sentido. Talvez você sinta que não vale a pena viver. Talvez você acorde todos os dias de manhã sem saber o porquê. E a palavra de Deus ela nos mostra nessa noite que a vida ela tem sim um sentido, ela tem sim um propósito, e esse propósito é Jesus Cristo. E nós podemos crer e saber que Ele é o Santo de Deus. Que Jesus ele possa ser o sentido da sua vida, que você possa caminhar com Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos a Deus pelo Teu amor, te agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. E eu quero te pedir, ó Pai, por cada jovem, cada adolescente, por cada pessoa, Deus, seja desta igreja ou de qualquer outro lugar, ó Pai, que talvez nesse momento está triste, procurando um sentido para a sua vida, procurando um propósito. Pessoas talvez, ó Pai, que o pensamento delas é que não vale a pena viver, que pensam que a vida não tem sentido, que pensam, ó Pai, que talvez não tenham valor nenhum. Que o Senhor possa falar a esses corações, ó Pai, e nós possamos perceber que no Senhor nós temos vida, que no Senhor nós temos alegria, que no Senhor nós temos esperança. O Senhor fale ao coração, ó Pai, dessas pessoas que estão nessa noite chorando, com o coração amargurado, com o coração triste, que estão sem esperança, que estão com medo. Que o Senhor possa trazer paz a esses corações, que o Senhor possa tocar através do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que vidas venham a ser transformadas, ó Deus. Quero te pedir, ó Pai, por cada irmão, cada irmã da nossa igreja, que está reunidos, ó Pai, em suas casas, que o Senhor abençoe a vida de cada um, a família de cada um, que o Senhor abençoe a sua igreja, em cada lar onde ela está reunida neste momento, ó Pai. Que tudo aquilo que nós venhamos a fazer seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que nós possamos ter sempre essa convicção que há um caminho sim a ser percorrido e que esse caminho é o Senhor. Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém.